dúvida. Se puderem me esclarecer quanto a comer peixe. Estou evitando de comer carne, devido aos maus tratos aos animais e à destruição do meio ambiente. Agora eu questiono se há algum problema com relação ao peixe, se há algum problema com relação ao peixe. Jesus comia esse tipo de alimento? Um grande abraço, fiquem com Deus. Elaine, é o seguinte, você tem toda a razão. Nós precisamos rever o nosso processo alimentar. Nós somos muito cruéis, né? Nós fazemos uma série de violências com os animais. Nós criamos para matá-los. É um negócio muito cruel. Essa semana eu recebi um vídeo, Rubens, muito interessante, de crianças que se abraçavam com os animais para que não fossem mortos. As crianças se abraçando com as galinhas, se abraçando com o cabrito, o pai com a faca na mão e a criança gritando, não, não. Uma coisa extraordinária, ou seja, nós estamos indo na direção de uma compreensão de que a gente precisa se alimentar sem crueldade. E isso é importante que a gente faça. E eu não estou ameaçando ninguém, cuidado. Mas assim, nós não vamos nos transferir para o mundo espiritual? Lá não tem picanha, não tem. Então a gente precisa começar a fazer uns exercícios, de repente. Mas eu não consigo largar a carne. Come menos. Come um pedaço menor, come um bife menorzinho, não precisa comer um bifão. Se eu comer sem carne, eu fico sentindo fome o dia inteiro. Mais ou menos, se a gente comer de maneira correta, a comida vegetariana ela não é menos nutritiva do que a comida carnívora. Mas há muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu não consigo. Então tem alguns exercícios que a gente pode fazer. Você está fazendo um negócio legal, Elaine. A gente tira os embutidos, depois tira a carne vermelha, tira o frango, tira o peixe, aí vai para o ovo, vai para o leite, mais ou menos assim. Agora, o importante é que a grande motivação é a crueldade que existe nisso. Então, por que não toma leite? Porque as vacas ficam ordenhadas de maneira violenta e tal. Mas eu tenho vacas que são ordenhadas sem ser com violência. Então, acaba esse aspecto da crueldade. Então, você tem releituras de tudo isso. Agora, nessa caminhada, muitas pessoas sugerem que na alimentação carnívora você reduza, chegue no peixe. Por que o peixe? Porque o sistema nervoso do peixe ele é menos complexo do que das outras classes. Lembre que na evolução foram peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Então, os peixes eles não têm a compreensão das coisas como os mamíferos possuem. Você sacrificar um boi, ele tem muito mais compreensão do que está acontecendo do que um peixe. O que não quer dizer que não exista crueldade com o peixe, que não exista um processo violento com relação a ele. Mas a compreensão desse ser com relação ao que está acontecendo é menor pelo grau de inteligência que ele possui. Então, é um exercício de regredir na escala evolutiva. Não veio dos peixes para os mamíferos, aí você vai voltando no sentido contrário. Com relação à ideia sobre Jesus comer peixe ou não, a resposta é sim, ele comia peixe. É o que aparece nos evangelhos, não é? Aparece a pesca milagrosa, ele não aparece comendo, mas aparece a pesca milagrosa, aparece ele dividindo pães e peixes para as pessoas. Então, ele aparece em várias cenas que o peixe é uma comida comum para eles. Eles moram ali na Galileia, no Lago Genezaré, a comida é peixe. Então, ali, ele não aparece comendo, mas ele aparece multiplicando, ensinando como pescar, para tirar da rede para quê? Para consumo. E a única cena que aparece ele consumindo é depois de ressurreto, sim. Depois que Jesus ressuscitou, que ele estava na Galileia, ele aparece para os discípulos e ele senta com eles, ele come peixe. Ué, come? Sim. Para dizer aos discípulos, eu estou vivo. Se ele não comesse, os discípulos não estão vendo? Ele não está puro. Ele aí está muito assim. Mas ele não, ele come o peixe. Ele se alimenta com eles exatamente para dar a dimensão. Existe vida após a morte. E isso quebra com todos os temores dos discípulos que promovem uma transformação muito grande.
Daí, respondendo a sua pergunta, o processo de uso do peixe é um dos fenômenos das etapas que a gente vai passando para fazer o reducionismo, que é essa migração sucessiva em estilos de peixe, de animais que se consomem. Então, nas etapas do reducionismo, o peixe está. E Jesus aparece nos evangelhos depois de ressurreto, comendo peixe na praia.